Boa tarde! Meu nome é Cecília Machado, esse é meu canal de costura criativa aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, já se inscreve no meu canal, ativa as notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Sejam todos bem-vindos e vamos lá para a aula de costura. Quando eu estava planejando o vídeo de hoje, eu fiquei pensando como que foi o meu início, quando eu estava aprendendo a costura criativa. E uma das coisas que apareceu para mim, que surgiu nesse início de aprendizado, foram os painéis de costura. Então hoje a gente vai estar fazendo uma nécessaire de um painel. Eu vou mostrar para vocês alguns dos modelos que eu tenho aqui de painel de costura e a gente vai costurar uma unidade desse painel, porque o painel vem mais de uma peça, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a peça que eu vou fazer primeiro, que é uma das peças do painel, dá para ver bem aí, né? Que vem um desenho que quando a nécessaire estiver pronta, eu vou dobrar o meio aqui, ela vai ficar com esse desenho. É um exemplo. Aí eu tenho outros painéis aqui que eu não cortei ainda para poder mostrar para vocês. O tecido, ele tem 1,40 m, né, de largura. Deixa eu confirmar. Não, 1,5 m. Na verdade, esse daqui é um tricoline de 1,5 m. E nós temos aqui várias peças que faz. Quando a gente compra esse painel, tem a largura padrão de cada painel. A maioria é entre 50 a 60 centímetros. Esse daqui é de 60. Então, faz 3 joguinhos de nécessaire aqui. A gente tem esse modelo aqui, que é um verde lindo. Aí tem tudo no mesmo, em 60 centímetros de tecido. Esse tom de azul escuro e um tom de rosa, tá vendo? Esse é um dos painéis. Vou colocar aqui atrás e mostrar o outro para vocês. Esse que eu vou fazer, que eu já tirei uma parte dele, tem uma outra peça que já foi feita e tem esse também que é do mesmo painel. E eu tenho esse outro modelo de painel de nécessaire em tecido, também da mesma maneira, faz muitas peças com o corte de um painel. Esse daqui é menos de 50 centímetros. Então, assim, quando a gente compra o painel, a unidade dele já é essa largura no tamanho adequado para poder você pegar um jogo completo de painel. Tá vendo? Esse aqui tem umas nécessaire com acabamento mais retangular. Tem outra já que é mais arredondada. Então, eu tenho aqui para vocês alguns exemplos de painel e a gente vai estar costurando um desses hoje. Eu vou ensinar vocês como que dá certo. Uma costura feita em tricoline e a gente vai estruturar esse tricoline com a manta e eu vou estar falando tudo para vocês agora no decorrer do vídeo, em cada parte que a gente for fazendo. Primeiramente, um ponto importante a ser observado é que o painel a gente só tem a parte externa da nossa peça. No caso aqui vai ser uma nécessaire, né? A gente só tem a parte externa no painel. A parte interna do forro vai ficar pela sua escolha. Aqui eu escolhi também um tricoline para poder a gente estar mantendo o mesmo padrão de tecido utilizado. Então eu tenho um retalho, digamos assim, né? Um corte pequeno. Ele tem 37 centímetros por 50. Ele vai dar a medida desse painel que eu tenho. Vou colocar aqui para mostrar para vocês que ele tá maior um pouco, tá? Mas é apenas a medida do painel que vocês precisam ter. O ideal é que a gente tenha uma sobrinha, porque vai ser necessário fazer um viés no acabamento da peça. Esse acabamento interno, além dessa opção da gente fazer no tricoline, que é o mesmo material externo da peça, do painelzinho, vocês também podem estar fazendo com tecido impermeável. O bagum é uma sugestão muito boa para vocês de tecido impermeável, porque dependendo do que a pessoa vai colocar nessa nécessaire, do que a intenção de uso, o tecido impermeável é melhor para fazer a limpeza.
Esse tamanho de painel aqui, por exemplo, é muito bacana para a pessoa levar um kit de maquiagem, por exemplo. Dá para colocar aí batom, base, pó, e às vezes uma base pode derramar, acontecer alguma coisa. E no bagum, que é impermeável, você pode estar passando ali um paninho úmido para poder limpar com mais facilidade, porque essas peças que usa a manta na estruturação, se a gente lavar essa peça na máquina, por exemplo, ela vai deformar, a não ser que seja lavado na mão, com muito cuidado, para não deformar, senão a manta vai embolar dentro do tecido, nesse caso aqui. Então, vou mostrar para vocês. Primeiramente, o painel. Em segundo lugar, o forro da peça, né? Que vai ser um tricoline também, nessa que a gente vai estar fazendo junto hoje. Zíper. O zíper de metro, quando a gente compra, no Brasil costuma ter duas numerações, número 3 e número 5. A gente olha aí em outros sites externos, costuma ter número 5, 6, é a mesma coisa. Fora do Brasil também é trabalhado como número 6. Então, a gente compra o zíper de metro e o cursor na numeração do zíper. Zíper número 3 eu vou utilizar um cursor número 3 para poder o carrinho aqui, o cursor passar no comprimento do zíper. E por último, aqui, a manta. Essa manta que eu estou utilizando é uma manta R1, que eu só achei R1 aqui na minha cidade. Mas a gente tem a opção da manta R1 ou R2. Qual que é a diferença, Cecília, dessas mantas? A manta R1, esse lado aqui, que eu estou mostrando para vocês, no toque a gente sente, ela dá uma pregadinha na mão. É o lado da cola, é a cola que vai fixar o tecido aqui na manta. E no outro lado não tem essa cola, ele fica uma pluma mais solta. Então, cola só de um lado, R1. Cola dos dois lados, R2. E vocês podem estar utilizando qualquer uma das mantas para poder fazer as peças aí com tricoline e estruturar elas. Então, vamos lá começar essa peça? Para começar a peça, a primeira parte que vocês têm que saber é a parte da estruturação. A gente vai fixar esse tecido do painel na manta. Eu vou abaixar vocês aqui para poder ver como que é feita essa estruturação aqui da manta aqui no painel. Então, com ferro de passar roupa, eu coloquei uma toalha aqui na mesa só para a manta não ficar diretamente na mesa. A gente vai com ferro quente, pressionando um pouco o ferro para poder esse tricoline colar na manta, porque o calor do ferro vai ativar aqui a cola, vai fazer com que a cola se solte e fixe no tecido. Então, uma coisa que vocês podem observar é que a manta eu deixei ela maior do que o nosso tecido, que o nosso desenho. Eu ainda não fiz o corte das margens dele. Então, eu vou pressionando levemente aqui o ferro no tricoline e na manta, para que a cola se solte, aqueça, né, que ela derreta, para poder colar no tecido. Eu vou dando uma leve pressionada, sempre movimentando o ferro de lugar e dando uma pressionadinha para não queimar o tecido, né? Porque o ferro de passar queima se ficar paradinho no mesmo lugar. Vai mudando aí para que a cola fixe. Aí a gente confere aqui, ó, tá vendo? O tecido, ele não... Deixa eu levantar vocês de volta. Aqui. O tecido não cai da manta, porque ele colou, tá vendo? Aqui na borda onde eu não colei, ele tá se soltando. Mas basicamente aqui na estrutura da peça tá colado, não cai. O calor do ferro fixou. Colado aqui a manta, a gente vai começar a refilar essa peça, cortar nesse pontilhado aqui,
para começar a costurar essa peça. Eu vou desligar o ferro aqui e volto com vocês. Então, vamos lá, já liberei aqui o espaço na mesa, tirei a toalha, o ferro de passar, para eu não ter nenhum acidente aqui, né? E vou cortar esse painel na margem que vem indicada aqui por ele. Aí a gente vai cortando por toda a volta e eu já volto aqui com vocês. Concluída essa parte, né, que a gente refilou todo o contorno no pontilhado aqui indicado pela peça, que ele já tem uma margem de costura, uma bordinha para poder a gente não perder a parte do desenho do painel. Vou abaixar vocês aqui para poder mostrar como que a gente vai fazer agora a marcação do forro. Agora eu vou colocar o forro aqui, o painel por cima, o ideal é que ele esteja passadinho também, para poder ficar exatamente do mesmo tamanho. Aqui é uma canetinha de marcar tecido, ela apaga com ferro de passar e eu vou contornar o painel toda a volta dele aqui com essa canetinha para poder marcar o forro dessa peça. E a gente vem marcando aqui, contornando a volta da peça. Com muito cuidado aqui para não movimentar a peça do lugar. Conferir aqui se marcou todos os lados certinho. Prontinho. Agora a gente corta o forro. Ficou aqui marcadinho o forro da nossa peça. Eu vou recortar aqui e já volto com vocês. Essa sobra que nós tivemos, nós vamos pegar aqui uma régua de patchwork ou uma régua comum e marcar 4 centímetros para a gente fazer uma faixinha de viés para essa peça. Então, deixa eu pegar de novo a minha canetinha aqui. 4 centímetros aqui. Você pode estar cortando aí na base de corte com cortador circular, ou pode estar cortando com a tesoura mesmo. Eu vou cortar com a tesoura hoje, que eu não peguei a base, para poder estar fazendo a faixinha do viés para o acabamento dessa peça. Que o ideal é que a gente utilize o mesmo tecido do forro como viés, para o acabamento ficar bem bonitinho. Aí já vou cortar aqui uma faixinha de 4 centímetros. Bem tranquila aí, né? Prontinho. Agora o restante a gente deixa reservado por precaução, mas nós já temos o painel, o forro e o viés. Tá tudo aqui. E a gente vai começar colocando o zíper no painel. Trazer vocês mais para próximo da máquina. Apagar essa luz para ficar melhor de visualizar. E a gente começa fixando o zíper
Esse lado mais alto aqui é o lado dos dentinhos. A parte de trás do zíper, ela não faz relevo, ela é mais baixinha. Então, a frente do zíper, olhando para a frente do painel, e a gente deixa uma pequena sobra do zíper, tanto no início quanto no final. E a gente vai vir aqui fazendo uma costura. Eu vou trocar o pezinho da máquina, colocar o pezinho de zíper. Que é mais estreitinho aqui para fazer isso. Então, vamos lá. Deixo uma sobrinha e eu começo aqui uma costura de beiradinha só para fixar esse zíper aqui nessa peça. Então, eu fixei aqui o zíper, eu corto o excesso, deixando uma sobrinha. E eu fixei o zíper aí, ó. Deixei uma sobra no início, deixei uma sobra no final e ele tá fixado aqui. Agora, a gente vai colocar o forro. Agora, o lado estampado, que o meu forro é estampado, que é a frente do forro olhando para frente do principal. E eu vou posicionar aqui esse forro exatamente sobrepondo o painel, para poder ele ficar. Deixa eu virar vocês aqui para mostrar. Então, eu tenho que colocar exatamente aqui o forro, contornando certinho o painel. Se você tiver dificuldade, vem com um clipezinho e vai fixando aqui o painel para ele não escapar, para ele ficar exatamente aqui, a beiradinha do material, rente com a beiradinha do material. Aí eu vou fazer aqui, ó, um clips no início, um clips no final, só para poder ele firmar melhor esse posicionamento. Meu forro ficou um pouquinho maior, não tem problema. Aí eu tenho que cuidar para esse posicionamento, para ele não franzir aqui no meio. Aqui. Aí, ficou certinho. Vai pro clips de cá. Ficou certinho, agora eu vou passar outra costura mais próximo do zíper. Eu vou pegar o outro lado do pezinho de zíper. Esse aqui fica mais para perto dos dentinhos do zíper. Eu tô costurando com ponto 3,5 da minha máquina, que é uma largura de ponto que fica muito bom essa parte de fechamento da peça aqui. E eu vou contornando o zíper aqui em toda a extensão da peça. Vou ajeitando o zíper para ele não embolar, que é uma costura um pouco curva, né? Então, a gente vai aqui e o forro tá fixado na peça. Agora, a gente desvira e rebate essa costura para poder ajeitar, para o forro ficar empurradinho certinho para baixo e essa parte também ficar bem ajeitadinha aqui. Só que esse ponto, que é um ponto de aparência, de rebatido aqui na peça, a gente vai estar fazendo um ponto número 5, que é um ponto mais largo aqui da nossa máquina. Aí eu venho puxando
o forro e o tecido principal para um lado e o zíper para o outro, para poder ir acomodando o tecido da melhor forma. Então, a gente desvira, ponto número 5. Deixa eu voltar bem para o início ali. Esse ponto de rebatido. A gente puxa os tecidos para poder ele não ficar subindo ali pro canal do zíper. Agora a gente destaca o zíper. Agora a gente vai estar fazendo, tinha escapado aqui. Agora a gente vai estar fazendo o outro lado. Destaquei o zíper, né? A gente vai deixar o forro puxado para fora, para não ter perigo de costurar em cima do forro. E colocar o dentinho do zíper de frente para o painel e os dentinhos ficam para o lado de dentro aqui da peça e não da borda, tá? A gente começa novamente aqui, uma costura de beiradinha no ponto 3,5. Não pode puxar o zíper, a gente só acomoda ele aqui na curva. Que esse painel, ele tem uma costura um pouco curva, né? O zíper, esse número 3, ele acomoda bem na peça. Aí a gente vai costurando o zíper no contorno dessa curva. Acomodando o zíper, tá vendo? Que ele nem aparece, porque tá a bordinha do zíper com a borda do nosso corte aqui do painel. Agora eu puxo aqui o forro, a frente do forro de frente para o painel, igual foi da outra vez. A gente acomoda aqui, coloca ele. Pode usar um clipezinho para ajudar a prender, para ele não ficar torto. E vem fazendo o fechamento do forro com o painel. Aí eu vou acomodando o zíper aqui, encaixando o forro, a beiradinha do forro com a beiradinha do painel. Essa é uma peça aí que eu comecei a fazer quando eu estava começando na costura criativa, tentando imaginar que tipo de peça eu podia fazer. Algumas professoras no YouTube que eu tinha pesquisado, elas utilizam a metodologia de molde para poder estar ensinando e fazendo peças. E eu não queria me limitar a moldes, né? O painel pronto é uma dica muito bacana aí para você ter uma estampa diferente numa peça. Aí a gente passou a costura, aí a gente desvira essa peça. Desvira. E agora rebate novamente no ponto número 5 e vem rebatendo o outro lado igual a gente fez no primeiro lado. Aí eu venho ajeitando aqui o zíper para poder ele não sobrepor o forro, não ficar enrugado nem nada, não fazer nenhuma dobrinha fora do lugar aqui. Aí agora eu estou rebatendo no ponto número 5 a nossa peça. Voltar vocês aqui para mim. Agora que a gente tem o forro para um lado, a peça para o outro, né? Tá rebatido. O que que a gente vai fazer? Passar o cursor. O cursor a gente começa a passar com a peça do direito e depois vira ela do avesso para facilitar. A gente tem que tomar o cuidado do tecido ficar bem alinhadinho aqui, ó.
o final dos dois, senão a peça fecha torta. Então, aqui, ó, o meu zíper deu diferença de um para o outro. O tecido tá alinhado, eu vou cortar o excesso. Para poder ele ficar os dois na mesma medida para eu passar o cursor. Abaixar vocês aqui para mostrar a passagem do cursor. Então, aqui eu vou colocar a frente do cursor, passando aqui, passando no outro. Aí eu venho empurrando o carrinho aqui, o cursor, no zíper. Tá escorregando que a ponta tá pequenininha. Tá escapulindo da minha mão. Aí. A gente começa a passar, aí eu já desviro a peça, que eu preciso dela do avesso para continuar. Tá vendo? Sem terminar de passar o zíper em toda a extensão da peça. E eu passo o zíper até sair do outro lado e venho recolocando esse zíper. Aí eu abro novamente aqui o dentinho para passar de novo esse zíper. Passo aqui, passo aqui. Agora aqui eu vou puxar o carrinho do zíper, o cursor, e deixar ele mais ou menos no meio da peça aqui, ó. Tá? No meio da peça, para a gente fazer o fechamento dela. Aí eu vou puxar o principal para um lado, que é o lado da manta, e o forro para o outro lado. E a gente vai passar uma costura fazendo toda essa lateral da peça, desde o início aqui até o final. Trazer vocês aqui. Aí agora que a gente puxou, né, o forro para um lado, o principal para o outro, a gente vai fazer um fechamento, começando nesse cantinho aqui. Isso aqui é uma caixinha de leite, que vai dar profundidade na peça. E a gente passa a costura em toda a lateral da peça, desse início aqui até o final. E do outro lado a gente vai passar até um pouco após o zíper e só uma pontinha aqui do lado de cá, deixando uma abertura aqui na lateral. Então, vamos lá. Esse lado da abertura, deixa eu trocar esse pezinho. Eu não vou costurar com pezinho de zíper esse fechamento dela, não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Esse lado que vai ficar a abertura, eu vou começar a costurar só um pedacinho pequeno aqui dele e deixar a abertura, depois começar na beiradinha do zíper e continuar. Aí eu tirei, fiz só um pedacinho aqui do início. E agora eu vou começar um pouquinho antes do zíper e ir até a ponta. Ajeitar o zíper tem que ficar posicionado totalmente para um lado, dos dois lados. A gente posiciona ali, ajeita. Aí eu dou um retrocesso aqui na parte do zíper. A manta R1, a gente tem que tomar um cuidado para ela não enganchar no pezinho da máquina. Aí eu vim aqui fazendo toda a lateral. Agora, do lado de cá, a gente costura por toda a extensão, sem deixar nenhuma abertura.
Retrocesso no início e no final sempre. Um retrocesso aqui no zíper, eu dei o retrocesso, costurei até o final e fiz um retrocesso também. Agora a gente refila aqui, tira o excesso do zíper. Para não ter perigo desse zíper desfiar, a gente pode queimar a pontinha dele, para ele não desfiar depois. Agora a gente vem fechando essas caixinhas de leite. Fecho em todos os lados. A gente puxa, né? Que o tecido tá assim. Quando eu puxo o lado contrário do forro, ela fica retinha e a gente passa uma costura aqui. Pode estar até colocando a mão na abertura que a gente deixou e abrindo o zíper, que fica melhor para movimentar essa peça. Deixa eu localizar o zíper aqui. Aí. Que aí a gente abre toda a peça assim. Nesse sentido. Aí eu abro, ficou retinho. Aí eu venho e faço uma costura fechando aqui a caixinha de leite. Fiz de um lado. Agora do outro. Fechei a outra caixinha de leite. Agora as caixinhas de leite do lado do painel. A gente puxa as duas pontinhas para poder ficar retinho, tá vendo? Alinhadinho o tecido. Dá o retrocesso no início e no final. Agora, a última caixinha de leite. A gente volta para poder a costura ficar bem alinhadinha por toda a peça. Agora a gente vai desvirar essa peça para o lado direito. Voltar vocês aqui para cima. Agora a gente vai desvirar por essa abertura que a gente deixou na lateral. No decorrer da peça eu acabei mudando aqui a forma de fazer. Que antes eu estava ensinando vocês, falei do corte do viés. E no final eu acabei fazendo com todo o acabamento embutido. Por essa abertura agora, a gente vai desvirando a peça. Depois eu vou estar fazendo uma outra peça que fica com acabamento de viés por dentro, para vocês verem como é feita. Acabei alterando aqui, e aí vocês vão aprendendo mais uma forma de acabamento da peça. Aí aqui, eu desvirei, mantenho o forro aqui para um lado, e a gente vai empurrando, ajeitando os cantinhos da peça, para ela ficar abertinha. E nessa abertura que ficou aqui do lado, agora a gente ajeita aqui, coloca para dentro e passa uma costurinha fazendo o fechamento. Vou abaixar vocês de novo aqui. Agora a gente vai fazer o fechamento da abertura que a gente deixou para desvirar essa peça. E aí todo o acabamento ficou embutido, não ficou necessitando viés para fazer acabamento dessa peça. Vou dobrando aqui, dos dois lados, ajeitando.
Aí a gente coloca o forro para dentro, vem ajeitando. Deixa eu refilar uma ponta de linha que ficou aqui e outra aqui. E a gente pode estar fazendo um detalhezinho no zíper, colocando, dando um toque aí na peça da gente. Aí a gente ajeita agora, que desvirou a peça, os cantinhos do zíper. Aí eu venho aqui ajeitando e... Agora a gente vai estar colocando um detalhezinho na peça, que é um tassel. Eu coloquei uma pérola aqui nesse tassel. Aí a gente vem aqui no cursor do zíper e passa o tassel. Ele fica preso aqui, fazendo um detalhe lindo aí nessa peça, que já tem todo um charme, um tema feminino, né? E a gente faz mais esse detalhe. A peça forradinha, prontinha aí para vocês. Super fácil de fazer. E essa foi nossa peça de hoje. Essa necessaire linda, feita aí a partir de um painel, com detalhezinho aqui de um tassel. São ideias para vocês, mas a costura, o próprio nome já diz, é costura criativa. Solte a sua criatividade, coloque o seu tempero na peça, aproveita aí essas estampas. Esse é um exemplo de painel para a gente costurar em tricoline, em tecido. Tem também alguns painéis que já são em material sintético, que você não precisa ter esse trabalho de estruturar com a manta, que o próprio material sintético ele já dá essa estrutura, da peça ficar bem firmezinha, sem você precisar da manta. Então fica essa dica para vocês. Eu já te convido a me seguir no Instagram, @CeciliaReginas, vou deixar aqui para vocês o arroba. E eu te convido a ir lá ver o que eu vou postando no meu dia a dia sobre costura, as coisas que eu vou descobrindo aí nesse mundo da costura criativa, dando dicas para vocês, para estarem criando novas peças aí, fazendo tudo que vocês podem fazer de costura criativa. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, vendo mais esse vídeo, e até a próxima aula.